Olá a todos, bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para uma conversa com o João Inácio, a máquina dos Cascais Cruzeiros. Olá a todos, bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Já todos perceberam, hoje temos aqui um convidado que ainda bem que temos um ecrã entre nós, porque eu não queria estar no relevado contra ele, porque em qualquer momento posso levar aqui um bloqueio e virar a boneca. E não quero isso. Mas, João, obrigado, obrigado aqui por teres aceito o convite de estares aqui um pouco comigo a falarmos, aqui ainda para mais em semana de final, onde a preparação e o foco está obviamente nesse grande jogo. Por isso, obrigado por tirares aqui uns minutinhos para falarmos. Mas eu, se calhar, eu gosto sempre de começar, e ainda para mais é a primeira vez que tenho aqui a oportunidade de falar contigo e de estarmos aqui os dois, para te apresentares um pouco, dares aqui um contexto também de como é que o futebol americano surgiu na tua vida, o que é que eu acredito que represente muito, não é? Acabamos por ser todos aqui uns apaixonados por isso, mas fala-nos aqui um bocadinho de ti, como é que começou este bichinho pelo nosso desporto. Claro. Pá, antes de mais, obrigado pelo convite. Um olá também para quem nos estiver a ver em casa. Queria-te agradecer também pelo trabalho que fazes. Eu não acompanho todos os episódios, mas vou vendo quando posso. Pá, e acho que é sempre bom promoverem a modalidade, tanto tu no tudo como a malta do PT. Fica aqui Obrigado, o shout-out obrigado. já, que era uma das coisas que eu não me queria esquecer. Pá, relativamente à minha entrada no futebol americano, pá, acho como toda a malta de antigamente, que eu digo antigamente porque eu já joguei isto há quase 10 anos, portanto. Aliás, eu na altura, eu acho que entrei quando tu paraste de jogar, que eu ainda, Ok, ainda me lembro dos ok. teus tempos dos Navigators, portanto, Eu, tu saíste dos então, Navigators, fundaste os Dragons. se calhar estamos aqui a descobrir que eu saí do campo quando tu entraste porque eu já sabia o que é que vinha aí, estás a ver? Não. Não, nada disso, nada disso. Mas sim, por acaso, é aí uma curiosidade daquilo que eu sempre achei, porque eu acho que nunca me cruzei contigo, mas tu sempre estiveste à volta do futebol americano, Yeah. portanto lembro-me sempre de ti, e depois fui confirmar e acho que foi exatamente isso, tu saíste do relevado na altura em que eu comecei a jogar, e acho que não nos chegámos mesmo a cruzar em nenhum jogo. Relativamente à tua questão, eu comecei a jogar na altura, foi na época de 2012-13, eu peço desculpa se falhar os números, porque eu sempre que tenho estas conversas nunca me lembro bem. Mas foi por coincidência. Eu tinha um amigo meu, que era o João Eliseu. Ele passou pelos Cascais Cruzeiros assim muito brevemente, fez uma época, acho eu. Pá, e ele na altura disse-me: tá, tu é que eras gajo para aquilo, pá, tu tens um físico fixe, tu de certeza curtias de andar lá aos abraços e não sei o quê. E eu fui experimentar. Eu fui com um amigo meu, na altura o João adivinha, ele acabou por entrar comigo. Ele era do handball e ele nem estava muito ligado à ideia. Mas fomos a um treino, já na altura calhou no fim da época, não havia cá redes sociais praticamente, ou se havia, não estavam tão dinamizadas, estás a ver? E Yeah. eu acabei por mandar um e-mail ao Trinca, sem saber na altura quem era a figura, a peça em si, e fomos fazer um treino de fim de época, que no fundo, ou seja, os Cruzeiros na altura já não foram à final, foram eliminados, e nós fomos fazer um treino em que pá, pusemos umas pads e fizemos tipo 3 reps cada um. Aquilo era um treino que eles fizeram, acho que trocavam as posições, estás a ver? Tu Sim, que sim, eras sim, linha, sim, se sim. quisesses podias fazer umas reps a quarterback e não sei o quê. E meteram-nos a nós os dois lá para o meio, tipo crianças felizes e pá, ficámos fisgadíssimos com aquilo, adorámos. O João de Vinha, que na altura nem estava ligado, ficou com a mesma vontade que eu. E só que depois ia entrar no off-season. E então eles deram-nos indicação que havia o Dusty, e tanto que a nossa primeira experiência, a minha inclusive, foi no Dusty, no campo do Dusty. Ou seja, eu fui pré-rookie nas Cruzeiras, às vezes o pessoal diz negócio. Yeah. Foi assim que entrei. Pá, e foi amor à primeira vista, meu. Eu curti logo daquilo. Eu já tinha visto uns highlights, tipo, né, pá, filmes, estás a ver? Nunca tinha, nem fazia ideia que existia em Portugal. Ele é que me falou, sempre curti, mas não sonhava que era possível praticar da minha parte. Yeah. Mas pronto. E depois, entretanto, tens feito sempre o teu percurso aqui nos Crusaders, passaste pela primeira final em Coimbra, isto em 2015, não é? Sim, 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 sim. E eventualmente depois começamos a entrar ali naquele período isto é uma questão que eu coloco e que eu acho que faz sentido na ótica em que ali em 2016, 2017 foi quando os Crusaders começaram a apostar fortemente na flag, na formação, Sim, 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 a sim, implantar sim. sementes, no fundo, e eventualmente chegaste aqui ao colher dos frutos, mas sem ir já aos frutos, passando por esse Uhum. período da final das sementes,
como é que tu sentiste a passar por esse período todo? Foi algo que te fez sentido? Tu acreditavas fizeste o buy-in na organização naquilo que estavam a fazer? Sim, 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 sim. Epá, é uma coisa que acho que é evidente. Nós, na altura, tivemos essa, entre aspas, reformulação, e quem foi, não foi o único, mas quem direcionou essa mudança foi o Terrinca. E eu dei como completo bem. Fez-me sentido, sim, como tu me perguntaste, fez sentido. Aliás, eu acho que fará sentido para qualquer equipa que assim o precise de fazer, e é importantíssimo, porque sem as bases nós não conseguimos ir muito longe. Podemos ir jogando, na verdade, só imagina, na realidade portuguesa nós não temos o background, né? A malta descobre o desporto, começa a jogar, mas quando comecei a jogar, tipo, durante o meu primeiro ano e meio, não sabia as posições todas, quanto mais playbooks e não sei o quê. Portanto, há sempre aquela learning curve. E nós estabelecendo estas bases e um bom sistema, conseguimos formar, entre aspas, jogadores futuros, seja ou através da implementação não só do flag, mas teres uma metodologia mais estruturada nos treinos. E eu acho que aí foi essencial, porque nós estávamos muito, se aliás sempre tivemos, na altura em que entrei, os Crusaders, ou tinham, acho que foi na época anterior, que tinham quebrado a winning streak dos Navigators, portanto estávamos muito focados na corrida ao título, tal como, pronto, não vou falar pelas outras equipas, mas acho que toda a gente estava muito nessa senda. E aí foi quando virámos a cabeça para o sítio certo, entre aspas, e eu acho que foi de facto o sítio certo, e começámos a fazer o layout das bases. Imagina, e quando eu digo estabelecer as bases, é criar a cultura de equipa certa, de limar algumas arestas. Ou seja, não é que fosse completamente assim, mas tínhamos ainda muito um olhar para isto como um hobby, estás a ver? Yeah, yeah, Algumas pessoas do género, tipo, chegar atrasado a um treino não faz diferença, pronto, há sempre galhofa e é muito bom que haja galhofa, mas há certos momentos que nós temos de ser sérios e levar isto como uma atitude profissional se queremos escolher um campeonato nacional, mesmo na nossa liga amadora, tipo, não é fácil, não é? claro. Aliás, tu já foste campeão inúmeras vezes pelos Navigators, mas sabes perfeitamente que, apesar de nessa altura os Navigators serem uma força bruta, não, não caíram nos títulos, né? Tiveram de trabalhar para Claro, eles. claro, claro. Sim, é Portanto, isso, é mesmo isso, e acho que não, e acho que o que os Crusaders se calhar provam, é que não há um caminho para chegar ao destino final. Há vários caminhos e tu podes traçar o teu próprio caminho, não é? E acho que os Crusaders foi um bocadinho, e eu olho para aquilo que foi o sucesso, tem sido o sucesso recente, não é? Uma maré de 18 vitórias consecutivas, a jogarem bom futebol americano estruturado, pensado, com vários jogadores que são os jogadores de futebol americano, tem sido uma expressão que eu tenho usado muito nas análises, porque é um facto, e tu entras nesse lote, como o João Branco, como o Train, como o próprio Sarsfield, o próprio Matias, não? O Matias era corner, passou para quarterback, teve o seu período de sim, integração sim, sim, e sim, sim, tornou-se sim, um sim. dos melhores quarterbacks em Portugal. Por isso, essa cultura do jogador de futebol americano, com bases, com capacidade de desempenhar a vários níveis e em várias posições, acho que foi uma Isso, aposta importante, não é? isso aí nesse ponto que tu estás a tocar, eu posso dizer, imagina, é uma das peças que nós promovemos muito, que é o Next Man Up. Estás Yeah. a ver? Por exemplo, pá, agradeço também os elogios que me estás a fazer relativamente ao meu jogo, mas tendo em conta que eu jogo bem, né? Epá, sou um grande jogador naquela posição, ou não, mas estou a jogar bué da bem, do nada lesiono-me, como por exemplo aconteceu. Next man up, não há cá, e Yeah. agora, não sei o quê, não há fantasmas, meu. Tu estás a jogar não é para aquecer. Portanto, assim Claro, que tens a claro. tua oportunidade, não há, não é facadas, aliás, é competição, nós estamos todos a competir pelo lugar. Eu, por exemplo, perdão, eu sempre joguei OL, mas na altura, quando comecei era D-Tackle, o meu primeiro ano e meio, mais ou menos, foi de D-Tackle. E pá, por aventuras da vida, houve malta que saiu, inclusive, por exemplo, o Veríssimo foi quem me apadrinhou quando eu entrei no futebol americano, deves conhecer também. Claro, Aliás, ele na claro. altura, Quem não ele na altura conhece, não era. é? O Veríssimo acho que me deu uma das duas contusões que eu já tive. Encaixa. Acho que já. Ele Era, tem uma era. lista, ele tem uma lista de malta que ele fez isso, não é? Acho. Epá, pois sim, aliás, eu na altura, não é, eu não quero que levem isto mal, mas eu nem escolhi o Veríssimo como meu veterano, ele foi quase apontado, porque eu quando comecei a jogar,
Pá, era rookie na altura, mas já jogava com alguma agressividade e a malta dizia: pá, tu és rookie do Veríssimo. Meu." E eu, quem é esse gajo? É. Aquele senhor ali, pum, mal o conheci-o, logo com a apresentação típica, né? Com os abraços simpáticos dele. E epá, abracei isso como, não, é este gajo que eu quero seguir e assim foi. Mas estava-te a dizer, por exemplo, olha, uma outra pessoa que tu conheces também de certeza era o Vani. Não sei se te Sim, lembras sim, dele, era sim, um... claro, Aliás, claro. nessa altura, eu quando comecei a jogar, também havia essa conversa que hoje em dia também ouço, que é que os Crusaders tinham a melhor a linha, uma das melhores linhas em Portugal, que era o Júlio, era um dos tackles, o Vani e o Veríssimo Agardos, pá, que foram gajos que nos meus primeiros 2 anos deram-me uma escola ridícula. E o outro center e o outro tackle agora não me lembro quem era, mas eu nessa altura entrei e essa malta deu uma escola que deu, mas depois acabou por sair, passado para aí 2 anos, e eu tive de dar esse next man up, estás a ver? Yeah, E yeah. isso eram coisas que na altura aconteciam, mas não estavam, entre aspas, formalizadas como cultura do clube em si. E isso foi como eu comecei agora esta nossa conversa, foi uma das coisas que nós limámos como cultura interna mesmo do clube, é next man up. Do género, nenhum jogador é insubstituível, estás a ver? Insubstituível. É. Sim, isso é, e é verdade, e nota-se isso na vossa essência e naquilo que vocês tentam advogar dentro do relvado, e este ano foi mais um exemplo disso. Infelizmente o Salvador teve lesionado, o Branco, o Treino tiveram que assumir, depois apareceu entretanto agora para o final da época o Vítor Moreira, também acho que está a ser uma boa surpresa, está a Grande, ter uma boa entrada. grande. Adoro esse medo, adoro esse medo. E Por isso, ainda vais falar muito sobre ele, se tudo yeah. correr bem. Pá, espero que sim, porque imagina, acho que É, essa cultura, ou melhor, essa cultura que se foi, vocês sempre tiveram uma cultura muito, muito vossa, não é? Dos Crusaders, e acho que depois com a implementação desse processo de formação, de plantar essas sementes, de apostar nos miúdos, não com o foco simplesmente. Não estou a dizer que não tinha, obviamente, o foco de chegar às finais, ganhar campeonatos, mas eu acho que isso deixou de ser o principal. Acho que, e posso estar errado, e ter uma perspectiva externa, sim, não é? sim, 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 Mas acho sim, que o sim, vosso sim. foco passou a ser de vamos formar, vamos tipo apostar nos miúdos. E a consequência de ser campeonatos, e a consequência de ser vitórias, e é por causa disso que eu acho que vocês agora É, estão a colher por um bocadinho exemplo, isso, não é? o Salvador, inclusive, te posso dizer alguns. O Salvador, por exemplo, e o Miguel Oliveira, Yeah, são dois nomes imediatos. E são pessoas que já nos acompanham. Epá, eu não quero, não tenho dados certos, mas tipo, acho, pá, aí desde os 15. Estás a ver? E yeah, isto com esse background. Ora, eu jogo há 10 anos, os gajos chegam aos 25, ainda são uns putos, eu tenho 31, ainda são uns putos dentro de relevado e já jogam ao mesmo tempo que eu jogo. Estás é a ver? Já têm verdade, a é mesma verdade. experiência. Portanto, isso depois traduz para dentro de campo. E é isso, é aquilo que tu disseste, é lay the basis, que é para a malta depois trazer aquela aprendizagem que não temos, porque nós crescemos com a bola redonda no pé, né? E Yeah, depois yeah, temos sempre aquela learning curve. yeah. E por isso é que, imagina, a malta que chega cá, que não, mesmo que não sejam importes, jogaram high school. E pá, e parece que estão a jogar numa liga logo acima, só porquê? Porque para eles é second nature. E acho que é de uma forma muito simples, claro, porque é mais do que isto, mas é basicamente recriar isso um bocadinho aqui, dar as bases que não temos. E, por exemplo, o Miguel e o Salvador, acho que são alguns dos outros exemplos que temos nos Crusaders em relação a isso. Pá, já agora deixar ao pé esses 2 minutos que são os monstros. Yeah, yeah, não, é verdade, é verdade. E agora, se calhar, fazendo então aqui um salto mais para o tempo presente, digamos, os Crusaders estão aqui a navegar numa maré de 18 jogos consecutivos a vencer, triunfaram na final do ano passado diante dos mesmos Lisboa Devils que vão enfrentar agora no próximo fim de semana. Uhum. Eu soube, entretanto, que há aqui uma história também tua pessoal ligada à final do ano passado, que foi que infelizmente não participaste na final também por uma lesão. Eu por acaso não sabia disso, mas tive Sim, aí sim. uma inside information sobre isso antes da nossa conversa. Como é que, se calhar a primeira pergunta que eu te lanço aqui neste enquadramento é o que é que representou para ti esta final do ano passado, na perspectiva de todo esse percurso que tu tens feito? E ao mesmo tempo, obviamente, não deve ter pesado um bocadinho não teres podido participar dentro do É relvado. pá, sim, 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 sim. É um bittersweet moment do caraças, digo já. É um bittersweet moment. Ou seja, eu já, como disse há pouco, já joguei isto há algum tempo, quase 10 anos. Nunca fui campeão até o ano passado.
e quando sou, finalmente, não sou a jogar. Quem joga, Yeah. né? Quem tem as esteiras calçadas, quer é estar lá dentro. Pá, e foi uma felicidade gigante, porque isto é o coletivo, não é o pessoal. Eu fiquei felicíssimo, não só pela organização que são as Cruzeiras, porque os Cruzeiras para mim são um clube de coração, e pela malta que me rodeia, né? Isto não é um momento, como tu também a próprio já disseste, é um percurso, é muito trabalho, é várias épocas a dar as bases, formar as pessoas, trazer toda a gente junta para conseguir realizar o sonho. Pá, e depois, quando por uma infelicidade não consegues estar a jogar, é sempre amargo, mas não deixou de ser um momento de felicidade gigante. Agora, sim, foi gostoso, no psicológico afeta, pá, e eu digo isto em tom de brincadeira, e é mentira e não é, que é, pá, eu fui campeão de sideline, estás a ver? Tipo, Yeah. e felizmente, mais uma vez, porque isto não é um desporto de uma pessoa, mas sim de equipa, os meus colegas deram uma oportunidade de poder disputar uma final novamente e, quiçá, colecionar mais um título para o meu clube, que isso sim era o que eu queria. Não Yeah. obstante que não deixei de pá, ajudar em tudo o que podia. Man, precisas de uma garrafa de água, está aqui, não quer saber. Isto também faço Yeah, parte da yeah, equipa, yeah. não me interessa, estás a ver? E os meus colegas nunca me deixaram ter este tipo de pensamento. Epá, mas eu sou jogador. Para me sentir verdadeiramente campeão, tenho de Yeah. ganhar a final, de Sim, jogar, estás a ver? aquela crença interna de querer participar, de querer É aquele é contribuir, aquele né? chipzinho que Yeah, fica, estás a ver? É aquela yeah, que eu tenho de dar o dust off só para me sentir completamente realizado. Não que fique feliz, e estou felicíssimo à mesma, fiquei, aliás. yeah, Não estou, porque já passou. Não somos campeões eternos, temos agora de revalidar o título se nos queremos continuar a sentir assim. Mas sim, é aquele chipzinho que fica ali por limpar. yeah. E imagina, isso, dentro dessa partilha, eu acho que há uma coisa também que é importante. E eu não sei se a tua lesão tirou-te a época toda ou tu também jogaste ao longo da época? Não, eu joguei, mas não foi a época toda. Imagina, há aqui uma coisa que é importante de anotar. Não foi a minha primeira lesão que me tirou de uma época, ou parte dela. Eu já fui operado ao Ok. joelho, por exemplo, já tive ruptura de ligamentos, e o ano passado tive de ser operado ao braço, porque inclusive acho que até foi contra os Devils. Foi logo no início do campeonato. Mas tive uma ruptura de um ligamento no bíceps, então tive de ser operado e tirou-me parte da época. Pronto, acabei por jogar um jogo ou dois, se não estou em erro, mas não consegui depois continuar. Pá, mas só que imagina, felizmente, entre aspas, já não era a primeira vez, portanto, já tinha alguma escola relativamente ao processo, portanto, a Yeah, mentalidade é outra. Quando já passámos por essas adversidades, agora pronto, depois levou foi aquele momento ali de yeah. bittersweet, mas sim, felizmente foi mais sweet do que bitter. Yeah, mas sabes que eu acho que, e percebo o que é que estás a dizer, obviamente, eu também tive lesões quando joguei. Por exemplo, eu não joguei no jogo que os Crusaders venceram os Navigators da primeira vez. Eu não joguei esse jogo porque tinha-me lesionado no jogo Sério? 2 semanas antes com os Warriors, por isso eu não joguei esse jogo. E eu acho que essa foi a minha lesão mais grave. Eu, felizmente, por acaso, sempre tive muitos problemas foi musculares, nunca tive assim, tipo, lesões dentro do grau que tu estás a mencionar, Uhum. ACLs e tudo mais, isso é sempre mais complexo. Mas acho que tipo o mindset, eu percebo o teu mindset enquanto jogador que está de fora, tipo outside Yeah. looking in, não é? Mas por outro lado, pá, os campeões, as equipas que chegam à final e se sagam campeões, pode acontecer ser um one shot game, não é? Mas por norma o Uhum. trabalho que tu fazes e vais colocando ao longo do ano é que Não, determina se tu chegas ao topo da montanha e é ficas isso lá, não mesmo. é? Por E não isso, só no ano. E não só no ano, é isso, tens toda a razão. Desculpa me interromper. Epá, por exemplo, há personalidades, na altura tu conheceste ainda do tempo do Grande, por exemplo. yeah, O Grande, apesar de já não estar na equipa e que está na América, para mim é como se ele estivesse cá. Ele, e outras personalidades. O Grande para mim marcou mais porque foi o meu head coach na altura quando eu entrei. São pessoas que, apesar de tudo, para mim, o Veríssimo, por exemplo, o meu veterano, o Vani, o Oscar, também deves conhecer o Oscar claro do que lado sim, de claro cima. que sim. Man, essas pessoas todas contribuíram. Portanto, isto não é meu, é nosso. Basicamente é assim Yeah, yeah, yeah. que nós nos Todos sentimos. temos, todos somos uma peça de um puzzle, não é? Exato, E tu exato. podes olhar para isso dentro dos Crusaders
enquanto equipa, enquanto organização, enquanto família, eu sei que vocês têm muito essa orientação, mas depois também todos somos uma peça de um puzzle maior que é o futebol americano em Exato, Portugal, não é? Por isso é que exato, eu acho exatamente. que é importante também passarmos às vezes esta experiência e imagina, e muita da ideia que acabei por ter depois de começar com estas conversas, que já o tinha feito há 2 anos na primeira temporada do podcast, mais com os treinadores, este ano eu pensei, vamos fazer com os jogadores, porque todos temos histórias, todos temos ligações. Tu passaste por uma Uhum. lesão, do outro lado dos Devils, tens alguém que também foi da tua equipa, que também passou pela mesma sensação ano passado, o Sim, Jazz, não sim, é? sim, 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 Por sim, sim, isso, sim. pá, todos nos vamos conseguir relacionar em algum momento. A maneira como nós depois sentimos as coisas é que é diferente, como reagimos depois também às vezes é diferente. Mas olha, fico contente, obrigado por partilhares também isso aqui connosco. E agora vais ter a oportunidade de, depois de mais uma época invicta, a segunda terminada, porque os Cruzeiros também ficaram invictos naquele ano que foi interrompido pelo Covid, Sim, 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 o é ano verdade, é verdade. vazio, vá. Mas este ano, mais uma época invicta, 7 jogos, 7 vitórias. Tens conseguido contribuir dentro do relevado, felizmente. Felizmente para a tua equipa, felizmente para quem observa, não para os teus adversários, que eu sei que eles gostavam, não gostam de te apanhar em linha reta, aí direito a eles, mas como é que tu viste esta época dos Crusaders a nível de evolução de equipa, e como é que tu estás a perspectivar um bocadinho aqui esta final contra os Devils agora? Pá, eu acho que é basicamente sem segredos, é um bocado uma repetição daquilo que foi o ano passado, o mesmo registro, não que fosse a única forma de o fazer, podíamos ter perdido um jogo à mesma, não era por isso que éramos mais ou menos, mas felizmente temos conseguido manter o registro invicto e afinal é quase um replay. Parece que estamos outra vez com os Devils na final e não tenho grandes expectativas. Acho que a época correu bem, não houve um salto, nem descemos, nem subimos de nível exponencialmente em nenhum aspecto em particular, pelo menos que eu note. Basicamente é manter-nos fiéis às nossas bases e confiar no processo. Eu sei que isto parece muito aquele clichê, e aquela Yeah, resposta genérica, mas é verdade. Nós, é aquela coisa, porque isto também é um bocado redundante, porque o futebol americano é um desporto super tático e isto nunca é verdade, mas a equipa que ganha não mexe, né? yeah, E nesse aspecto, a fórmula da essência não vamos mudar. sim, É que sempre acreditámos no processo, enquanto não fomos campeões, o processo verificou-se e confirmou-se, então é continuar a fazer o mesmo. Pronto, os ajustes são dentro de campo, táticos, de resto, a cultura está mantida, a malta continua a trabalhar. Pá, é uma nova época, é uma nova chance de renovar o título. Claro que lá está, o ano passado eu estava lesionado, este ano não estou. Tu referiste também o Jazz, por exemplo, não está, lamentavelmente, porque é um dos jogadores grandes em Portugal, e não pôde jogar o ano passado na final e este ano pode. Epá, e ainda bem, porque nós também não queremos, e eu, pelo menos a nível pessoal, falo, eu não quero facilitismos, quero the real deal, e prevejo que seja um jogo. yeah. Não, vai ser certamente. E também estamos aqui Muito fixe. com. Acho que quem tiver a oportunidade de ir ver à Figueira da Foz o jogo ao vivo ou através de transmissão vai certamente ter aqui um bom espetáculo. E tu, a nível individual, como é que estás-te a preparar aqui um bocadinho dentro daquilo que possas partilhar connosco? Como é que estás a preparar aqui então para esta final? Obviamente, já falaste aqui desta questão de equipa que ganha não se mexe, e é verdade, mas vai-se mexer um bocadinho, pelo menos em comparação com o ano passado, porque tu vais estar no relevado e ainda bem. Mas como é que tu te estás a preparar um bocadinho para este jogo? Tu, ao longo desta época, és linha ofensivo, mas também ajudas Uhum, no lado uhum. defensivo, não como titular, mas quando é necessário, em situações chaves e a contribuir de forma também positiva. Acredito que vais fazer aquilo que os teus treinadores te pedirem. E tenho aqui depois uma pergunta para ti sobre esse tema. Mas como é Ok. que tu, em primeira instância, como é que tu estás aqui a preparar um bocadinho a nível individual e como é que olhas, obviamente, para essa inclusão do jazz? Já falaste aqui também brevemente nele e parece-me também tens um grande carinho e respeito também pelo jazz. Como é que vês a equipa dos Devils com depois os Cholipas, o Bruno Uhum, Cardoso, uma linha ofensiva que também tem estado em crescendo, uhum. e uma linha defensiva que tem boas individualidades também, que podem ser ali disruptivas. Pá, mas é mais um jogo, sem qualquer tipo de desrespeito, é mais um jogo. Isto porquê? Porque a malta normalmente, aliás, tu és homem das estatísticas e tal, se uns perderem, outros ganharem,
Pá, eu nunca cheguei a pensar nisso, estás a ver? Eu só quero saber Yeah. quem é o próximo. Eu tenho muito esta mentalidade. Então não veja, né? Quem é o próximo? Ganhamos? Segue. Estás a ver? Ou não ganhamos? Não interessa. Next page. Segue. Estás a ver? É merecer. Portanto, para mim, é claro que pronto, é uma final nacional e dou-lhe esse respeito, mas tento sempre olhar o mais possível como just another game. E depois, a nível de preparação, não faço nada extra, é o normal, é hidratação, ir pelos meus drills, ouvir o que os coaches nos instruem, estudar. Pá, e pronto, né? Nada dos Devils e mesmo da nossa parte é novo. É basicamente, nós sabemos quem são os playmakers deles, eles sabem quem são os nossos, e é estudar e prestar atenção a isso. E neste caso, não, não há que esconder, não há que esconder, não há que não mencionar isso. Os Devils, não, ok, nós estamos invictos quase há 2 épocas, mas né, não há cá desrespeito nenhum. Os Devils são os Devils. Yeah. Ninguém, e isto em relação a qualquer outra equipa na liga, ninguém se vai deitar para nós lhes passarmos por cima. Nós Sim. jogamos com qualquer equipa, seja quem for, com o máximo respeito no sentido de it's football, we're gonna play football. Vamos jogar para ganhar. Tenham eles, por exemplo, olha, um shout-out aos Mets com quem nós jogámos com 18 jogadores, os Mets, pá, ok, o pessoal de olhar para o placar foram a zeros. Mano, mas quem jogou aquilo não é um jogo que sentes que os levaste a zeros. Porque a malta, pá, o futebol a nível nacional é a nível amador, mas felizmente tem equipas com muito carisma nesse sentido e bons jogadores de futebol americano e já uma cultura, os desportos já existem há algum tempo e a cultura eu não acho que seja de brincadeira nesse aspecto. Portanto, é respeitar o adversário e tentar controlar os playmakers e somar mais um campeonato. É isso mesmo. Estava-te a dizer, ia-te fazer aqui uma pergunta ligada aos teus treinadores. Como tu disseste, e eu gosto muito do lado estatístico, pá, é aquele bichinho que tem aqui sempre. Tenho aqui os meus amigos Uhum. brincam às vezes a dizer que eu sou o maluquinho do Excel, mas além disso, outra coisa que eu gosto muito de avaliar é dinâmicas e processos. E imagina, e para mim, tenho muita saudade de estar na sideline a comunicar, a falar com os meus jogadores e tudo mais, mas a oportunidade de estar neste caso nas bancadas, a observar o jogo, permite-me olhar para outras dinâmicas. E uma das dinâmicas que eu mais gosto na liga, e isto é mesmo genuíno, e acho que o comentei ao longo da fase regular, é o vosso treinador de linhas ofensivas, o Hélio Figueiredo. Sim, 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 Eu sim. adoro, Grandelli. adoro, adoro a maneira como ele, drive após drive, dá feedback, comunica convosco, dá-vos coaching Yeah. points, tenta perceber convosco o que é que vocês estão a ver para também ajustar. E acho que isto é uma coisa que é muito desvalorizada, não é desvalorizada, eu acho que há muito desconhecimento de causa É, por quem vê e percebe, e se calhar ainda não percebe do futebol americano nestas camadas. Mas isto é chave, isto é, isto é muito é importante. Como muito é que tu, importante. Sim, 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 fala-me um sim, bocadinho sim. dessa relação com o Hélio, e o Hélio já é alguém que eu por acaso já tinha pensado e um dia gostava de falar com ele, porque acho que também deve ter uma É para história muito, trás, trás, muito trás. fixe. Ele é fixe. Mas fala-me um bocadinho aí dessa ligação e qual é o papel que o Hélio acaba também por ter contigo e com a vossa linha ofensiva. Pá, o Hélio para mim é uma pessoa especial. Eu já te explico porquê. Antes disso, deixa-me só fazer aqui este toquezinho. Epá, isto que tu estás a dizer é fundamental e eu há pouco quando falámos do processo, no meio da conversa nem me lembrei de referir. Isto, por exemplo, é uma das coisas que nós somos abençoados de poder ter, porque eu sei que é muito difícil arranjar jogadores quanto mais staff, mas nós temos uma pessoa para o ataque, uma pessoa para a defesa. Conseguimos ter uma pessoa dedicada para a linha, não só para a linha ofensiva, também temos uma pessoa para a linha defensiva. Isto faz toda a diferença. No futebol americano, bem treinado, devia ter um responsável por cada unidade. Na nossa realidade amadora, Yeah. epá, é praticamente impossível, mas quanto mais tu conseguis contribuir para esse sistema, também vai aumentar muito nos frutos. E queria só fazer esse reparo que nós, de facto, temos essa sorte. Agora, relativamente ao Hélio, pá, o Hélio foi meu afilhado. O Hélio começou a jogar na altura, ele foi a linha ofensiva comigo, portanto eu dei-lhe escola daquilo que me deram a mim, transmiti-lhe para ele. Pá, e o Hélio é uma personalidade
impecável, mano. O Hélio é uma pessoa super dedicada, é uma pessoa super disciplinada e metódica e não brinca com aquilo que faz, estás a ver? E por Yeah. isso é que eu adoro o Hélio nesse sentido e sempre o respeitei muito. Aliás, muitas vezes eu dizia-lhe então de brincadeira que ele era meu afilhado, mas era como se ele é que fosse meu veterano, estás a ver? Porque muitas vezes eu dava-lhe escola a ele numas coisas e ele, com a atitude dele, ensinava-me a mim. Em resposta, estás a ver? E, e, e acho que o trabalho de casa que ele faz e o auxílio que nos dá ali a controlar todos os detalhes da linha e os inputs que ele dá diretamente mal saímos e nos transmite informações, até mesmo no aquecimento, no pré-aquecimento, ver onde é que a malta está a falhar e não está, o que é que temos de limar mais um bocadinho. Claro que o jogo, as coisas não vão mudar ali naquele instantezinho, já foi trabalhado antes, mas aquele limar ali à última da hora, se for preciso alguma coisa, ele contribui para isso. Epá, eu acho que o Hélio é uma benção nesse aspecto. Acho que o Hélio é tipo uma grande, grande ajuda. E pá, a nível pessoal, adoro o Hélio. É Yeah, uma yeah. pessoa sem estrelas. Não, é mesmo, foi uma das coisas que mais me saltou este ano enquanto observador e tive a oportunidade de ver todos os jogos, grande parte deles mais na zona de Lisboa ao vivo, e acho que essa ligação, acho que essa parte do processo, dessa estrutura, acho Yeah. que é mesmo chave. Olha, estamos a chegar mesmo ao final. Tenho aqui só mais uma pergunta para ti, depois também te quero dar aqui palco, obviamente, se quiseres deixar aqui uma mensagem final para quem possa querer ir ver a final, para os teus colegas de Claro, equipa, claro. o que quer que seja. Mas a minha última pergunta para ti é: tu este ano, acho que de alguma forma, ao longo dos últimos anos, já foste ganhando o teu destaque e sendo visto e reconhecido como um dos melhores jogadores de linha de scrimmage, ok? Vou dizer assim porque eu acho que tu podes jogar quer no ataque, quer na defesa, mas um dos melhores jogadores de linha de scrimmage em Portugal. A minha pergunta agora para ti é, ao longo destes teus 10 anos, sensivelmente ligado ao futebol americano, quem é que foram para ti, se tens algum nome, ou se queres dar um ou dois nomes, dos ossos mais duros de roer que tu já tiveste de enfrentar? Ei, epá, epá, já tive alguns, já tive alguns. Agora, olha, recentemente, posso dizer, posso dividir tipo em portugueses e não portugueses, estás a ver? Ok, Estrangeiros. ok, Mas ok. posso dizer recentemente Ai, agora não me lembro do nome dele, mas eu até lhe disse isso no final do jogo. Foi o melhor, isto do lado a jogar a D-Tackle, Uhum. foi acho que é o Ferraz, que ele se chama, dos Braga Warriors. Sim, o Man, Rui Ferraz, o center dos Warriors, é. só que ele não estava a center, ele fez, naquele jogo ele fez reps a guard, acho eu. Ok, ok. Acho que é ele. E pá, eu peço desculpa porque eu sou bué da mal com nomes e conheço poucos nomes de jogadores das outras equipas. Mas sim, é pá, o gajo é muito rijo mesmo. Pá, parecia uma parede autêntica e é disso que eu gosto, estás a ver? Tipo, Yeah, curto desse desafio. E sim, dei esse props. Mas tive outros. Olha, em primeiro lugar, meu, mal logo entrei, Veríssimo. yeah, Ivani, man, foi quem me deu a escola. Eu passei um ano, se permite a expressão, a levar na troma. Tipo, não conseguia fazer nada. yeah, O Veríssimo e o Vani pegavam em mim e levavam-me a passear. Aliás, a malta comenta bem que eu sou um jogador tipo físico e gosto bem de maltratar, entre aspas, como se costuma dizer, os adversários. Man, nós na linha ofensiva, it's your job, estás a ver? Eu, para yeah, mim, eu todas as jogadas quero fazer uma panqueca. Claro que não vou conseguir, tal como um running back que é marcar touchdown todas as jogadas e não vai conseguir, mas é o meu objetivo, é o que eu quero. Se conseguir, é o que eu vou fazer. E pá, há malta que não curte isso, mas é a escola que eu tive. Portanto, eu acho que sim, acho que posso dizer, tipo, recentemente nesta época foi o Ferraz dos Warriors, mas overall, sinceramente, para mim foi quem me deu a escola, foi o Veríssimo e o Vani, estás a ver? yeah, yeah. Mas a nível, isto, pá, imagina, isto a nível de eu estar a jogar a D-Tackle, a nível da online, epá, se calhar, se calhar o 32 dos Devils, olha, por exemplo, nós vamos jogar contra ele. É Uhum. um gajo muito físico. Eu não sei o O nome dele, 32 o, é o é o Luan, Jacaré, acho que é a alcunha dele. Eu não sei o É nome dele. Eu já Luan ouvi a malta Arruda, chamar que é de o Jacaré. Jacaré, yeah. Yeah, yeah. Epá, eu não sei se ele é mais velho ou não que eu, mas ele pelo menos parece-me ter cara de miúdo, mas mesmo que seja mais novo, não há de ser por muitos anos. Ou pá, não sei, ele é às vezes já disse, né? Ele é um gajo completamente armário também, é mesmo encorpado. Pá, e é um gajo muito físico.
muito físico mesmo. Por exemplo, olha, eu acho que nunca lhe consegui fazer uma panqueca, por exemplo. Hum. E é uma que eu tenho na lista, na bucket list. Tenho de lhe Ah, tentar é? fazer uma panquequinha. Vou... Para lá está, estás a ver? Se eu e tu alinhássemos agora de tackle online, o meu objetivo é fazer-te uma panqueca, estás a ver? Yeah, yeah. Eu sei que a Não, malta eu se acho que calhar tu diz é agora, que eu sou acho que da agora bruta e não sei o consegui, quê. acho que agora conseguias-me fazer isso, faço, que eu estou estou fora de Não, forma. não, isto temos Não, de eu se pôr sei. sempre no prime, no prime, no No prime. Prime, no Prime. Não, mas acho que sim, e acho que é bom ter esses desafios também individuais nos teus. Imagina o que estás a dizer, isto é um jogo de equipa no final do dia e há um objetivo comum de equipa, mas depois é bom ter os teus objetivos também individuais e. É fixe porque, imagina, o futebol americano permite isso também. Tens bem Yeah, aqueles confrontos, é um jogo coletivo, mas tens o receiver contra o corner, tens o quarterback contra o safety, tens aqueles jogos um para um the end contra um tackle, estás a ver? E é o yeah, game inside the game, e é essa cena que é fixe também. que é muito fixe, sem É. dúvida. Olha, estamos mesmo a chegar ao final e já agora, entretanto, estavas a falar e lembra-me só de uma jeito de piada. Estavas a dizer que não te lembras muito bem às vezes do nome dos jogadores das outras equipas. Isso para quem joga com os Cruzeiros é fácil, porque é o João. É o João, não é? Há o João Inácio, há o João Sim, Pereira, sim, há o sim, João sim. Barros, há o João Nós Branco, o temos João. uma piada interna com Ah, isso, pá. meu. Nós temos uma piada interna. Tipo, se estás nas cruzeiras, queres chamar alguém, não sabes o nome, manda um João, que há de Yeah, ser ele, com certeza. Mas acho que houve uma altura, tipo, nós no roster, o futebol americano tem o roster bem da grande, né? Pá, e numa altura em que tínhamos, pá, aí 40 gajos no plantel, pá, aí 15 ou 10 chamavam-se João, meu. Tipo, era uma yeah. cena ridícula. Estás a ver? Eu- Mas e sim, é vocês, verdade. só na linha ofensiva tens quatro, ou três ou quatro, não é? Por Sim, isso. na linha ofensiva, olha, é isso que estavas a dizer, sou eu, é o João Barros, é o João Pereira, por acaso agora acho que, mas até sou capaz de estar errado, mas acho que não está lá, não, acho que agora não está mesmo lá nenhum João, mas já teve, por exemplo, ano Yeah, passado tínhamos um jogador que era João Adivinha, e agora entretanto já não está a jogar, mas yeah, também yeah, era João, estás a ver? E há yeah, mais yeah. noutras posições, Tão boa, portanto, tão boa. é mesmo um facto, é mesmo Yeah, um facto. fica aqui a dica para os adversários dos Crusaders. É quando vão cumprimentar, parabéns, João, parabéns, João. Bom Yeah, João, yeah. João, bom João, João. Não, é verdade, é Vão verdade. acertar quase certeza. Mas sim, mas olha, chegamos aqui ao final. Alguma mensagem que queiras deixar aqui de final? Alguma coisa que queiras dizer? Não, epá, em primeiro lugar, quem nos estiver a ouvir e que não seja jogador ou staff, pá, venham ver a final. De certeza que vai ser um jogo muito fixe e vai ser uma boa final disputada, certamente. Sim, vai ser. De Deixa, certeza deixa, deixa absoluta. convite. De certeza absoluta, fica aqui o convite então do João. Agradecer-te uma vez mais aqui a tua presença, aqui a tua disponibilidade também em semana de jogo. Sei que obviamente o foco está na preparação, por isso obrigado também por tirar aqui estes Ora, é essa. minutinhos. E obrigado a todos, já sabem, também acompanham aqui o Tudo sobre o Futebol Americano e a Liga Portuguesa do nosso desporto. 17 de junho, às 15 horas, na Figueira da Foz, o grande jogo. Esperamos por vocês lá também para apoiarem aqui Crusaders, Devils, futebol americano em Portugal. Um grande abraço a todos e até breve.